Nós vamos falar hoje sobre a vinha do Senhor. E, na verdade, se alguém me perguntasse o que fazer para ser trabalhadores da vinha do Senhor, eu diria simples. Era só ter prestado atenção nas palavras que a nossa amiga leu agora no início da manhã. Ou seja, seguir os exemplos e ensinamentos do Mestre Jesus. Porém, no retirada do livro Um Tesouro Inestimável, é uma compilação do Alessandro Viana Vieira de Paula, o livro 3, que nos traz as lições preciosas da Revista Espírita. Então, nós vamos ler uma passagem que foi escrita na Revista Espírita de março de 1862, que vem então nos falar sobre a vinha do Senhor. Escrita na Sociedade Espírita de Paris pelo médium Sr. E. Veze. E ele começa dizendo assim: todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Já os vejo, chegam numerosos, ei-los que acorrem. Vamos, à obra, filhos. Quer Deus que todos vós trabalheis. E aí eu ouso dizer que pelo menos nesse primeiro parágrafo nós já começamos, porque nós viemos. E esse ato de nos deslocarmos de nossas casas, do nosso conforto, né? De sairmos nessa manhã ensolarada para virmos escutar, aprender, trazer para dentro de nós os ensinamentos de Jesus, já é o início dos trabalhos. É assim que nós iniciamos o nosso trabalho na vinha do Senhor. Semeai, semeai, e um dia colhereis com abundância. Como a gente esquece disso, né? Às vezes a gente está lá trabalhando, meu Deus, ai, não dá, não aguento mais, eu só faço, mas não dá nada certo. Aí a gente tem que parar um pouquinho e pensar: semeai, semeai, porque um dia colhereis com abundância. Não é pouco, não. É claro que essa abundância vai de acordo com o que é primordial e muito rico para as nossas vidas, que é a paz, a harmonia, a união, a felicidade e o amor entre todos. A questão é que nós muitas vezes trabalhamos pelo motivo errado, pelo desejo errado, que seja o do ter e não o do ser. E nós viemos para cá para sermos trabalhadores, sermos trabalhadores. O nosso ser material veio para trabalhar. Porque tudo que nós conseguirmos fazer aqui através do nosso trabalho, do nosso servir,
irá guardar, digamos assim, economias, juros para a nossa aposentadoria no plano espiritual. Por isso que aqui nós trabalhamos. Agora, quando nós reduzimos a nossa visão na vida terrena, realmente às vezes passa a ser desesperador. Eu estou trabalhando, mas eu não adquiro nada. A vida está muito difícil. Mas a vida não é aqui. Essa abundância que nós vamos colher, para alguns, pode até iniciar já aqui nesse plano. Mas para a maioria de nós, ela virá quando voltarmos à nossa pátria, a pátria espiritual. Então, realmente, meus irmãos, aqui é momento de servir. Servir no sentido do trabalho, do esforço. Não é assim que nós orientamos os nossos filhos? Vai, trabalha, porque agora tu estás na idade. Eu, pelo menos, falo muito isso para minha filha, né? Eu digo, olha, agora, porque eu tô cansada, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Eu digo, mas tu tem idade para isso. Eu hoje já não consigo fazer metade do que, né, os jovens fazem. Mas na idade dela, com filho, com casa, com marido, né? Quem de nós aqui, um pouquinho jovens há mais tempo, já não parou para pensar e dizer assim, meu Deus, como é que eu dei conta quando eu era mais nova? Era casa, era filho, era trabalho, era... Hoje em dia eu passo uma vassoura na casa, tenho que sentar para descansar. Como é que eu fazia? Não é assim? No nosso crescimento espiritual, o mesmo acontece. Quando nós estamos aqui, é para trabalhar, é para servir, é para dar tudo de nós. Porque depois vai chegar a fase em que nós vamos conseguir fazer menos, mas estar, se possível, colhendo mais, de acordo com o que plantamos. Opa, já estou na página errada. Aqui. Vede no Oriente esse belo sol, como se ergue radioso e deslumbrante. Vem vos aquecer e fazer crescer os frutos da videira. Não é assim, quando a gente acorda com esse dia lindo, o sorriso vem mais forte, a gente diz, que bom, hoje eu vou. Vamos, filhos, as vindimas serão esplêndidas e cada um de vós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. É o vinho do Senhor, que será derramado no banquete da fraternidade universal. Aí, todas as nações serão reunidas numa só e mesma família e cantarão louvores a um mesmo Deus. Olha só, olha por que nós estamos trabalhando. Vejam que objetivo mais belo. Nós iremos trabalhar, iremos colher, produzir o vinho que Deus irá nos oferecer, como num brinde de união entre todos.
Não é assim quando a gente faz uma festa familiar, quando a gente tem uma conquista, onde todos brindam em união, em amor, em felicidade por aquele momento, seja a passagem do nascimento de alguém, seja até uma conquista financeira, material. Mas todos brindam com alegria e com felicidade. Ai, que legal, felicidades para o casal, para o filho que nasceu, para o irmão que casou, enfim. Não é assim que nós festejamos e agradecemos a união daquela família? Pois é a isso que Deus nos chama. A trabalharmos, a produzirmos, para que então, conquista feita, vinho pronto, possamos todos, unidos por esse amor, por essa conquista universal de união, recebermos o vinho do Pai. Para que aí brindemos num único gesto que se chama união. Armai-vos, pois, do arado e do machado, se quiserdes viver eternamente. Amarrai as cepas, para que não caiam e se mantenham erguidas, e suas ramas subirão ao céu. Algumas terão 100 côvadas, e os espíritos dos mundos etéreos virão espremer os bagos e se refrescar. O suco será de tal modo poderoso que dará força e coragem aos fracos. Será o leite nutritivo das crianças. Crianças que somos todos nós, ainda nesse exercício de aprendizado. Ou seja, quanto mais trabalharmos, quanto mais ararmos, quanto mais cuidarmos daquilo que plantamos, mais poderemos nos elevar aos céus e termos o apoio dos irmãos da luz. E assim receberemos todo o alimento necessário para termos a força, a vontade, o entusiasmo para darmos continuidade à nossa caminhada ou ao nosso trabalho. Arando, semeando, colhendo. Eis a vindima que se vai fazer. Ela já se fez. Preparem-se os vasos que devem conter o licor sagrado. Aproximai os lábios, vós que quereis provar, porquanto esse licor vos inebriará de um êxtase celeste, e vereis Deus em vossos sonhos, enquanto esperais que a realidade suceda ao sonho. Vamos, trabalhemos, confiantes, e já começaremos a sentir mais e amplamente a presença do nosso Pai, a divindade em nosso ser. E aí, o que hoje parece apenas uma sensação, um sonho, se tornará uma realidade. Filhos
Essa vinha esplêndida que deve erguer-se para Deus é o Espiritismo. Adeptos fervorosos, é preciso mostrá-la poderosa e forte. Poderosa e forte. E vós, crianças, é necessário que ajudeis os fortes a mantê-la e a propagá-la. Cortai os brotos e plantai-os em outro campo. Eles produzirão novas vinhas e outros brotos em todos os países do mundo. Ou seja, plantem o amor. Auxiliem aqueles que querem partilhar com amor. O Espiritismo, como palavra de Deus, como a sequência das explicações e dos ensinamentos do Cristo. Como uma ciência, uma filosofia que nos auxilia na vida, transformando os nossos dias de pesar, de duras provas, de dificuldades, de dores, em esperança, em trabalho, em vontade de mudar, melhorando cada dia mais o nosso caminho, com os frutos desse amor. E se ainda não nos acreditamos fortes, conhecedores suficientes de como executar a plantação, que apoiemos então, feito crianças, aqueles que melhor o sabem. Sim, eu vou-lo digo, enfim, todo mundo beberá do suco da videira, e o bebereis no reino do Cristo, com o Pai Celeste. Sede, pois, saudáveis e dispostos, e não leveis uma vida austera. Essa parte aqui é notável, porque nós temos, vou até dar uma paradinha, nós temos às vezes aquela impressão de que eu tinha uma pessoa que sempre dizia para mim assim: ai, ser mãe é padecer no paraíso, e aquilo vinha assim com um excesso de dor, um excesso de dor e de dedicação, como se para que nós pudéssemos ser boas mães, teríamos que sofrer na labuta diária com nossos filhos. Então é como aqueles, né, que querem mostrar que são bons cristãos ou bons trabalhadores, que aí vão e se esforçam e sofrem e sangram para poder dizer: eu fiz, coitado de mim que dei de tudo. Não. Ou como aquele que chega no templo, como contou Jesus, e batia no peito, né? Eu fiz, eu faço, eu me entrego, Ou aqueles que usavam o silício para se autoflagelarem. Deus não quer isso. Algum de nós quer isso para os seus filhos? Quem de nós aqui gostaria de ver seu filho sofrendo, trabalhando, até as mãos sangrarem para conquistar algo na sua vida? Ninguém. Se nós tivéssemos condições,
nós já daríamos tudo pronto a eles, vão, vivam, né? Só que para se ter também tudo na mão, tem que saber dar o valor a isso. E é exatamente assim que Deus age com cada um de nós. Para que saibamos dar valor a tudo que Ele nos dá, nós precisamos de um pouquinho de esforço para receber. Porém, desnecessário é o exagero. É isso que Deus nos diz. Calma, faça o que pode, o que consegue, se coloque a serviço, mas não com austeridade. O que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Deus não vos pede que vivais em austeridade e privações. Não pede que vos cobrais com o cilício. Quer apenas que vivais conforme a caridade e o coração. E sabe o que é mais caridoso do que às vezes levar quilos de mantimentos a alguém? É dar-lhe um sorriso, é oferecer um abraço, um bom dia, um silêncio com olhos brilhantes, um dizer eu te amo sem precisar falar. Ele não quer mortificações que destroem o corpo. Quer que cada um se aqueça, ao seu sol. E se faz raios mais frios que outros, foi para dar a compreender a todos quanto é forte e poderoso. Foi aquilo que eu falei, se às vezes ele nos dá alguma dificuldade, é para que saibamos que precisamos ter olhos de ver e acreditar que ele só dá o frio para cada um de nós conforme o cobertor que ele nos entrega. Se o meu for fininho, pode acreditar que o meu frio não vai ser exagerado. Mas aqueles que receberem um quente edredom vão ganhar temperaturas mais baixas. Cada um conforme aquilo que recebe. Não vos cobrais com cilício. Não fustigueis vossa carne aos golpes da disciplina. Para trabalhar na vinha, é preciso ser robusto e poderoso. Opa, peraí, o Espiritismo não fala tanto de disciplina? E agora, como é que fica? É para ser disciplinado ou não? É para ser forte e robusto ou não? Sim. Sim, quando é necessário ser. Nós temos que usar a força quando nos é necessário erguer grandes cepas, arrumá-las, fazermos a colheita, carregarmos os cestos. E aí, uma certa disciplina, claro que se faz necessária. Mas o rigor que nos consome, esse não. A cada um de acordo com as suas necessidades. O homem deve ter o vigor que Deus lhe deu. Ele não criou a humanidade para a transformar em raça bastarda e macilenta. Ou seja, ele não nos fez para que vivamos como se de ninguém fôssemos, como se não tivéssemos uma identidade. Ele a fez como manifestação da sua glória
e de seu poder. Ele nos fez a exemplo do que Ele é, do que Ele tem e que nós temos. Só basta começarmos a trabalhar todos esses dons, toda essa confiança, toda essa certeza que já existe em cada um de nós. Vós que quereis viver a verdadeira vida, estais nos caminhos do Senhor, quando tiverdes dado o pão aos infelizes, o óbolo aos sofredores, e vossa prece a Deus. Então, quando a morte vos fechar as pálpebras, o anjo do Senhor proclamará os vossos benefícios, e vossa alma, transportada nas brancas asas da caridade, subirá para Deus, tão bela e tão pura quanto um lírio a desabrochar pela manhã sob um sol primaveril. Orai, amai e fazei a caridade, meus irmãos. A vinha é grande e o campo do Senhor é imenso. Vinde, vinde. Deus e o Cristo vos chamam e eu vos abençoo. Palavras de Santo Agostinho. É incrível, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto, né? Em fazer e aparecer e estar e mostrar. E aí ele nos diz assim, com tanta delicadeza, né? Vós que quereis viver a verdadeira vida, estais no caminho do Senhor, quando tiverdes dado o pão aos infelizes. Porque eu construí casas, porque eu fiz isso, porque eu ralei meu joelho, porque eu... Quando tiverdes dado pão aos infelizes, o óbolo aos sofredores, e vossa prece a Deus. Não precisa ser tão forte assim. Precisa ter vontade. Precisa ser humilde. Precisa ser servo. A exemplo da nossa mãe, que tão prestigiosamente se entregou a Deus na sua humilde consciência, na sua humilde formação intelectual, na sua simplicidade e no seu grande conhecimento do amor. E ela se colocou: eis aqui a serva do Senhor. É esse o exercício que diariamente nós devemos fazer para nos transformarmos nos trabalhadores da vinha. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua vontade. E aí é que o bicho pega. Porque nós queremos trabalhar, mas trabalhar de acordo com as nossas vontades.
as nossas perspectivas, a nossa visão e o nosso desejo. Porém, para trabalhar no vinhedo do Pai, nós precisamos nos despojar de tudo para nos transformarmos em servidores da vontade dele. Que Deus, nosso Pai, que nossos mentores, anjos, guardiões, continuem sempre a nos alimentar, a nos banhar com as suas energias vibrantes de esclarecimento, para que consigamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir o caminho e a maneira a servir. Obrigada a todos. Que assim seja.